Olá, meus amigos, tudo bom? Vou fazer para vocês agora aquele vídeo prometido, né? O complemento, o vídeo complementar de como ligar o motor à placa, né? Esse vídeo agora ele é exclusivo para automatizadores de portão, por quê? Porque está usando a placa. Ali naquele eu falei de motor de modo geral. Hoje vamos falar exatamente da placa do automatizador de portão, né? O princípio é o mesmo, há pequenas mudanças de placa para placa, mas o princípio é o mesmo. Depois que eu mostrar aqui, você vai conseguir identificar em qualquer placa, isso é que eu estou lhe dizendo. Vou falar primeiro sobre os defeitos que possivelmente possa dar em relação à placa motor, né? Motor sem força, só faz aquele barulhinho, inclusive no vídeo não apareceu. Mas é um barulho quando você liga o motor, ele faz tom, tom, pronto. É aquilo ali, o rotor, o extrator ou o capacitor. Uma outra possibilidade que poderia ser, sendo motor de portão, é rodando estar travada. Aí você teria que destravar o motor e empurrar o portão manualmente, ver se ele está leve. Seria um outro diagnóstico, que eu estava falando de diagnóstico, né? E ficou um pouco vago, né? E existia também essa possibilidade, mas como eu estava falando só de motor, eu fechei só ali. Aqui também é a mesma coisa, placa. Placa ela pode dar três defeitos. Um dos defeitos é o relé, com o tempo ele cria um zinábrio. O portão vai lá, fecha, bate, fica ligado por alguns segundos. Cria um zinábrio aqui no relé. Qual é o segredo? É trocar o relé. Os dois, na verdade, tem que trocar os dois. Segunda opção, isso é placa. Eu estava falando de motor, agora eu estou falando de placa. Segunda opção é solda fria. Se tiver solda fria aqui, vai fazer aquela mesma coisa, vai dar a impressão que seria o motor. E o terceiro é uma coisa bem simples, a regulagem de embreagem. Tem técnico que vai e regula a embreagem pela metade ou bem baixinha, né? Porque qualquer desgaste do motor, do motor não, da bobina do capacitor, ele vai ficar sem força e vai dar a impressão que é um motor com defeito. O bom é já que instalou, bota 100% da embreagem aqui, ó, 100% de embreagem, ó. É não. Aqui tem força, mas é força, embreagem, é a mesma coisa. Força e embreagem é a mesma coisa. Então fica aqui, três defeitos que pode ser dado na placa, que daria a entender que seria o motor, entendeu? A placa dá mais defeitos, mas isso aí é um outro assunto. Agora, como ligar essa placa no motor? Se vocês observarem, eu já fiz aqui o desenho dos relés. Ó. Isso aqui é o relé, do outro lado é o relé. Ó. Tá vendo? Dois relés. Eu já fiz o desenho para simplificar. São cinco pinos que tem um relé. Esses pinos de fora são os pinos da bobina de acionamento do relé, que ela é comandada pela placa, né? Ela é comandada isso aqui. Isso aqui é o coração. Ela é comandada por isso aqui, ó. Isso aqui é o juízo vamos falar uma linguagem bem simples, é o juízo da placa. Ela é que interpreta tudo e manda os comandos. Aí se você observar, ó, tá aqui, ó, ele é acionado pela placa. Existe o outro pino, que é o pino central. Esse é o pino central que faz contato com o normalmente fechado e com o normalmente aberto. É um atracamento. Quando a gente diz normalmente aberto, normalmente fechado, é o seguinte, a placa em descanso, no caso o relé em descanso, ele está atracado aqui com esse aqui, aí se chama normalmente fechado, porque ele está em contato, está normalmente fechado, então esse é o normalmente aberto. Quando você aciona a placa através do controle remoto, ela vem do estado daqui, é desse lado para cá, ó. Tá vendo? Em vez de aí tá atracado com normalmente fechado, ele desatraca e inverte, ó, e vem atracar aqui, ó. É na hora que ele manda a atenção para as bobinas do motor e é justamente na hora que ele faz o horário e o anti-horário. Como ligar essa placa, como identificar e como ligar, né? Aqui a gente tá vendo cores, mas não vou trabalhar com cores não. Cores é de quem lê manual, né? Se o motor tiver original, tudo bem, você pode usar as cores. Mas também se não tiver, vamos imaginar três fios pretos aqui, né? Aí você já vai ficar perdido. Como saber aonde ligar? Se você partir do relé, ó, do normalmente aberto, você vai ver que ele vem para dois pinos. E se você observar aqui também, ó, normalmente aberto, ele vem para mais dois pinos. Então, significa o quê? Que aqui é capacitor mais uma extremidade de bobina. Olha, vamos ver aqui se é isso mesmo. Olha, tá vendo? Opa, foca. Meio desfocado. Pronto, ó, capacitor mais uma extremidade de bobina. Tá vendo? Capacitor mais uma extremidade de bobina. Mesma coisa do lado de cá. Se a gente observar,
Fica um pouco desfocado, mas vamos lá. Se você observar, num dos pinos de saída do relé, ó, mais 2 pinos, é o que? Olha, capacitor, tá aqui, ó, e mais outra extremidade de bobina. Então sobrou o que? O meio. Lembra que eu disse que extremidades de bobina e meio? Aqui é o meio. O meio, normalmente, o meio, ó, se você observar o meio, ele sempre é ligado numa fase ou no neutro, dependendo de como você ligar, como você alimentar a placa. Porque na placa não existe esse positivo e negativo, não. Você pode botar aqui ou aqui, ou aqui ou aqui. Mas por questão de segurança, o bom é você botar a fase sempre na mesma linha do relé. Entendeu? Daqui a pouco eu vou explicar uma outra coisa que eu expliquei naquele dia em relação a fase neutra. Daqui a pouco eu explico, para não perder aqui o raciocínio. Então o centro do motor, que é esse vermelho, no nosso caso aqui é esse vermelho, ó, ele vem sempre para o pino central de alimentação, que é fase ou neutro. Naquele dia eu falei, aqui é o neutro, bota o neutro, mas você pode botar o fase também. Eu botei neutro por questão de segurança, né? Porque aqui está sempre alimentado. Caso esse motor ele tivesse alterado, dando choque, quando eu colocasse o fase aqui, mesmo sem o motor funcionar, ele ia começar a dar choque, entendeu? Aí isso aí é uma coisa muito importante, vou falar aqui a vocês. Você que tem criança, você que tem motor, e tem criança e tem animal, o bom é ou ter uma grade de proteção, ou ter um aterramento, entendeu? Existe outra coisa, se vocês observarem, esse motor ele não vem com esse furo aqui não. Quem fez foi eu, vou explicar o porquê. Muita gente, deixa eu pegar a capa dele ali. Foi um erro que, assim, na minha visão, né? Um erro que o fabricante fez, que foi o seguinte. Ó, já fugi um pouco do assunto, mas foi importante, tá, pessoal? Vou explicar aqui a vocês aqui, ó. Vou pegar qualquer fio aqui. Você pega o 220, isso aqui, ó, vamos imaginar que é o 220, tá ligado lá em algum lugar, e você vem com ele por aqui, empurra ele aqui, ó. O certo o fabricante manda fazer isso, empurra ele aqui, ó. Tá vendo? Aí alimenta a placa. Só que acontece o seguinte, esse fio ele leva sol e chuva. Aí vem um animal e rói aqui, ó, acaba morrendo. Outra coisa, quando o fio desse leva sol e chuva, o isolamento fica frágil, às vezes racha, e com a chuva gera curto. Por isso que eu dei esse furo aqui, ó. Porque ele fica tudo por baixo do motor. Você não vê fio nenhum. Vamos imaginar que aqui seja a base. O fio vai entrar aqui por baixo e vai sair aqui, ó. Uma questão de segurança. Por quê? Porque tanta segurança. Por que esse rapaz fala tanto de segurança? Porque o técnico hoje em dia ele é responsabilizado por tudo. Se você está lá e causar um acidente, você é o único responsável. Porque o nome já está dizendo, você é um técnico, você estudou para aquilo. Entendeu, pessoal? Por que eu falo tanto em segurança? Outra coisa, já me acidentei. É um outro assunto. Graças a Deus hoje em dia eu ando normal, mas por falta de segurança hoje em dia eu uso parafusos na coluna, entendeu? Então por isso que eu falo tanto de segurança. Às vezes o pessoal, mas rapaz, tudo é segurança, entendeu? Então vamos ver lá se ficou alguma dúvida. Placas diferentes, mas o sentido é o mesmo, como eu já tinha falado, né? Ó, se você observar, ó, esse pino interliga com esse. E se você observar, esse pino interliga com esse. Se você virar aqui a placa, você vai ver aqui, ó. O capacitor, tá vendo? O capacitor junto com o fio preto. Não foi o primeiro com o terceiro. E é o segundo com qual? O segundo com o quinto, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto. Ó. O segundo com o quinto. O segundo é o quê? Capacitor também, ó. Terceiro, quarto, quinto. Tá vendo? Ó? Sobrou o quê? Sobrou o meio. E o meio, normalmente, se você observar, o meio ó, vai por 220. Tá vendo? Ó? Olha, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Eu não tava nem conhecendo essa placa, que essa placa é outra marca. Eu não tenho nem programado isso, mas de repente. Então, quando você tem conhecimento, toda situação pode mudar, mas como você tem experiência, você já consegue desenrolar na hora. Então por que se aprofundar mais? Por isso. Outra coisa, pessoal, se você tiver medo de fazer, fica ruim. Você nunca vai aprender. Vou explicar uma coisa aqui a vocês. Eu morei numa região que era sombreada. Eu sou antenista também. O que é sombreado? O sinal terrestre ele passa por cima, mas não desce naquele setor devido ao morro. As transmissoras eram de um lado e eu morava do outro. Esse bairro era muito grande.
Aí uma vez eu comprei uma antena parabólica. Aí fui em casa, quando eu comecei a estudar na internet, hoje em dia a gente tem um grande professor, que é o YouTube, né? Aí comecei a instalar a antena não funcionou. Me aprofundei, consegui descobrir que era o LNB. Hoje em dia é LNBF. A diferença é que o LNB antigamente ele tinha um motorzinho que girava e polarizava. Polarizar porque existe canal horizontal e canal vertical, entendeu? Aí ele polarizava. Então eu descobri que era o LNB. Fui, troquei, botei inclusive o LNBF, que foi aquele período que estava naquela mudança de LNB para LNBF. Depois lançaram o multiponto. Eu sou desse tempo ainda. E consegui descobrir. E a partir daí eu fui praticando, eu tirava minha antena do ar. Tirar do ar é desalinhar ela, porque são elevação, azimuth e polarização. Né? Não tem nada a ver com isso aqui, não esse assunto, mas é só uma explicação que eu vou dar a vocês e incentivar. E sabe o que aconteceu? Nesse meu bairro onde eu morei, eu me tornei o maior vendedor de antena parabólica, o maior instalador e o maior técnico. Porque quando tem um defeito, o pessoal já corria lá para me chamar. Quando eu comecei a estudar por conta própria isso aí, eu tinha dia de estar 2 horas da manhã em cima do meu telhado. Então fica um incentivo, fica a dica. Se não botar a mão para fazer, nunca vai conseguir, sempre vai ter medo, nunca vai conseguir. Outro detalhe, nunca pegar material de ninguém para fazer isso. O banho você comprar. Eu sempre fui o cara que comprei muita sucata. Uma sucata que eu vejo que tem proveito. Uma sucata mexida não, mexida é sem futuro. Você compra uma coisa que você vê que foi o único dono. E ele é um curioso. Aí você pega e vai trabalhar em cima daquilo, entendeu? É um conselho que eu dou. Dúvidas, qualquer coisa me chama lá no canal lá. Se eu ver que faltou mais alguma coisa, eu vou ver o vídeo agora. Se eu ver que faltou mais alguma coisa, eu complemento. Tá bom, pessoal? Fica a dica. Forte abraço a todos aí.